de novo para falar sobre o nosso estudo, igrejas saudáveis. Estamos aí refletindo sobre características do que é uma igreja saudável. E o tema que nós estamos abordando é pregação expositiva. E hoje o tema é pregação expositiva parte 3. Nós vamos falar sobre a importância da oração. Você sabe que estudar corretamente as Escrituras é fundamental. Vocês viram no estudo passado, como a gente precisa tomar cuidado para estudar de maneira correta as Escrituras. Porém, é muito comum as pessoas se dedicarem muito ao estudo das Escrituras, mas negligenciarem a oração. Qual é a consequência disso? É que você pode até ter estudos muito bons, mas você vai ver que são estudos sem vida. Assim, quando você tem uma igreja que dá muito foco nas Escrituras, mas ela não tem foco na oração, a consequência é que você vê uma igreja até profunda na palavra, mas uma igreja sem vida. E eu creio que o desejo de Deus é que nós sejamos uma igreja extremamente profunda na palavra, porém com vida, guiada pelo Espírito Santo. Por isso a importância de nós nos dedicarmos às Escrituras, mas ao mesmo tempo nos dedicarmos à oração. Uma pessoa que dá muito foco nas Escrituras, mas não tem foco na oração, é como uma pessoa que vai tentar entrar num avião com uma asa só, ela nunca vai subir. Por isso a importância do equilíbrio. E nós vamos perceber que durante as Escrituras, o evangelista Lucas, foi o que mais detalhou a importância da oração antes da revelação. Você vai perceber que Lucas, ele fez questão de mostrar que no momento em que Cristo era revelado, normalmente acontecia com pessoas de oração ou logo após a oração. Nós vamos ver isso já no início de Lucas capítulo 2, quando ele fala de Simeão e ele fala de Ana. Olha o que ele diz de Simeão em Lucas capítulo 2, do verso 25 ao 32, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ele foi movido pelo Espírito Santo e então foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometesses, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. De Ana, versículos depois, no verso 35 ao 38, ele vai dizer assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. E ela nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali no templo no exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Perceba que Lucas vai dizer que o Espírito Santo desceu em forma de pomba, os céus se abriu sobre Jesus após o batismo, depois que Jesus orou. Está lá em Lucas capítulo 3, do verso 21 ao 22, vai dizer o seguinte: certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado, e enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e uma voz do céu disse: você, meu filho amado, que me dá muita alegria. Quando Pedro teve a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, e que ele era o Cristo, e que ele era o Messias, Lucas fez questão de mostrar que o contexto dessa revelação aconteceu antes a oração. Isso está lá em Lucas capítulo 9, do verso 18 ao 20, diz assim: certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo enviado por Deus.
Na transfiguração, quando Jesus ficou transfigurado em glória e apareceu Moisés e Elias ali no monte, a Bíblia também faz questão, Lucas faz questão de relatar que o contexto da transfiguração foi um contexto de oração. Isso está lá em Lucas capítulo 9, do verso 28 ao 36, vai dizer o seguinte: certo dia, ou cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Olha só, primeira oração. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e a outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: este é o meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinha visto. O que nós aprendemos com Lucas? O que Lucas quer deixar claro para nós? Que Deus se revela às pessoas em decorrência da oração. Que a oração é fundamental para que o Espírito Santo venha revelar Cristo para nós. Por isso, se nós desejamos ter uma revelação correta de Jesus, sim, é importantíssimo estudar as Escrituras, sim, é importantíssimo ler a palavra, mas nunca antes de orar. A oração é fundamental para que a revelação venha. Embora nós possamos conhecer tudo de teologia, mas se não tiver o Espírito Santo, vai ser algo sem vida. Por isso, imersão, profundo na palavra, isso, meditação da palavra, guiados pelo Espírito, oração. Não tem como nós vivemos uma comunidade saudável, só profunda na palavra, mas sem ser guiado pelo Espírito Santo. Então essa reunião que você está participando, eu queria, estimular você. Como tem sido a tua vida de profundo na palavra? Você tem se dedicado às Escrituras? Porém, como tem sido a tua vida sendo guiado pelo Espírito Santo? Isso aqui foi um trovão. Eu estou gravando agora, está dando uma trovada aqui em Timbó. Mas como tem sido? Você tem sido guiado pelo Espírito Santo? Vamos mergulhar na palavra, vamos ser profundos na palavra, mas vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida. Eu estou muito feliz, eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida, na nossa comunidade. Mas nunca se esqueça, profundo na palavra, mas guiados pelo Espírito Santo. Profundo na palavra, estudo da palavra, guiados pelo Espírito Santo, oração. Não existe revelação sem oração. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.